noite. E é por isso que eu quero pregar e eu quero falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, filho do rei Acás. O rei Acás, um rei muito idólatra, um rei que destruiu altares, um rei que destruiu o altar de Deus, um rei que destruiu o templo. O rei Acás, pai de Ezequias, ele simplesmente destruiu cultos a Deus, acabou com os cultos a Deus, e começou um reinado de idolatria. Só que seu filho Ezequias não seguiu os passos do seu pai. O rei Ezequias não seguiu aquilo que era a tradição da família dele. E tem algumas pessoas que estão começando a entender aqui. Não é porque teu pai fez, não é porque teu avô fez, não é porque pessoas levantaram altares de reis estranhos, de Deus estranho, que você precisa dar continuidade. Eu estou diante de homens e mulheres que vão levantar o templo do Senhor em suas casas, que vão levantar altares ao Senhor para suas casas, e que isso vai perpetuar em gerações e gerações. O rei Ezequias não levou em consideração aquilo que o pai fez, mas ele se lembrou de o Deus de Davi. Assim como Davi honrava a presença de Deus e disse: Senhor, pode me tirar o que eu tenho, pode me tirar título, pode me tirar bens, pode me tirar casa, pode me tirar carro, pode tirar o que for, só não me tire a tua presença, porque a tua presença é a coisa mais importante, porque a tua presença é tudo que eu tenho. Eu vim pregar pra gente aqui, que pode estar passando por o pior, por uma fase de vales secos, ou vales da sombra da morte, mas se tem a presença, bondade e misericórdia seguirão a sua vida por todo sempre. E você é daquele que diz: eu habitarei, eu habitarei, eu habitarei, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Será que você pode aplaudir como um crente pentecostal nessa madrugada? Você já entrou numa alta madrugada. Se você queria um incentivo para que o Senhor pudesse dar continuidade à tua vida de oração, hoje é um marco profético na sua vida. Só que rei Ezequias, quando a gente se posiciona, não espere coisa boa, irmão. Quando você se posiciona, vem cartas de afronta sobre a sua vida. Quando você se posiciona, não espere um mundo de Bob ou o mundo da Disney, um mundo encantado. Não, irmão, não é porque você está se posicionando que agora tudo vai dar certo. Agora você não tem afronta, agora tudo está, o caminho está livre, não. Aí vem a primeira afronta, você faz o quê? Você reclama, você murmura, é isso que Satanás quer, que murmuração saia da sua boca. Só que eu quero hoje que a gente aprenda com o rei Ezequias algo. Quando afrontas chegarem, não procure ninguém antes de procurar a Deus. Não procure ninguém antes de procurar a Deus. Rei Ezequias, restaurador, reformador. E presta atenção aqui. Você deu glória a Deus, deu aleluia, o problema é seu, agora já era, você se tornou um reformador. Só que o diabo não gosta de reformadores. Não gosta de reformadores. Mas como o pastor Venâncio já disse aqui, a certeza do crente é uma coisa, é uma só, diga comigo, uma só. Maior é o que está em nós. Não é para você andar de cabeça baixa. Não é para você fazer entrevista com Satanás. É para você apresentar cartas de afronta a Deus. Porque a tua vida não é mais sua, a tua vida é dele. Então as cartas de afronta que chegam para você, não é mais para você. Opa, meu filho, agora o remetente pode até vir, mas o destinatário agora é Deus. Está entendendo? Eu sou apenas o mensageiro.
Alguém pode dizer: eu sou um reformador. Eu sou um restaurador de altares na minha casa. Diga mais forte: eu sou um restaurador de altares na minha casa. Ezequias elimina a idolatria. E aí, meu irmão, vem a afronta de Senaqueribe, rei da Síria, um dos piores exércitos que já houve na face da terra. E ele envia uma carta de afronta. É engraçado que nós estamos num ambiente propício para falar disso. Porque até hoje Israel tentam destruir Israel de tudo quanto é jeito. Só que a bênção do território não foi um homem que deu. É Deus que liberou uma bênção. É Deus que escolheu. E ninguém toca nas escolhas de Deus. Diga comigo: eu fui escolhido por Deus e ninguém toca na minha vida. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. Só para ter certeza, tem algum crente pentecostal aqui nessa noite? Charabandai. Meu Deus! Eu fiz uma oração, pastor Venâncio, que eu fosse antes do pastor Alex. Deus ouve orações. Você pode dizer isso para o irmão do lado: Deus ouve orações. Aleluia. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. Vai dizer: Ezequias, filho de Acais, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como os seus antepassados Davi. Versículo 3. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o seu antepassado Davi. Removeu o santuário de idolatria, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Aserá. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém que quebrou postes? Tem alguém que quebrou colunas sagradas dentro da sua casa, santuário de idolatria? Teve alguém aqui? Despedaçou a serpente de bronze de Moisés que havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela, começaram a idolatrar a serpente de bronze de Moisés. Ele falou: acaba com essa palhaçada. A serpente de bronze se chamava Neustã. Não é um ninho, Neustã não é nada de, né? É isso aí mesmo. Passa para o versículo, vai avançando, meu filho, vai, 5. Isso, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem, chega comigo, nem antes e nem depois. O homem de Deus, confiava em Deus. Versículo 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Versículo 7, e o Senhor estava com ele. Diga comigo: o Senhor estava com ele. Ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Ele rebelou-se contra o rei de Assíria e deixou de submeter-se deixou de submeter a ele. Deixamos de nos submeter às ordens de Satanás na nossa vida. Deixamos de nos submeter a qualquer influência do diabo sobre nossas vidas. Então eu quero já liberar a primeira palavra sobre a sua vida. Satanás não tem governo sobre a sua mente, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu corpo. Em nome de Jesus, não vai ser só eu que vou liberar essa palavra. Você vai dar uma ordem de comando aí agora. Você tem um dono, você tem um rei, e esse rei se chama Jesus Cristo. Satanás não influencia mais a tua mente. Em nome de Jesus. Versículo 8. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza em seu território. Então a palavra que eu quero liberar profética é para pessoas que decidiram se posicionar em Deus. Tem alguém aqui nessa noite? Que decidiram restaurar altares que antes havia sido destruído em suas vidas e em suas famílias, mas que hoje estão enfrentando resistências. Tem alguém enfrentando resistência aí? Vamos lá, irmão, eu sei que tem mais gente aqui. Tem alguém enfrentando alguma resistência na sua vida por causa do seu posicionamento? Teve alguém? Você está indo para a direção certa. Se está enfrentando resistência, você está indo para a direção certa.
Se tem opressão vindo é porque você está indo para a direção certa. Só que a partir de hoje, o Senhor te manda um recado e manda você ter uma certeza de que Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que quebra o arco e corta a lança. Foi Ele que escolheu você, você está no lugar certo. Duras batalhas, duras afrontas. Assim foi com o rei Ezequias. O rei Ezequias recebe uma carta do inferno, irmão. Alguém já recebeu um WhatsApp do inferno aí? Estou inclusive hoje mais 3. Uma mensagem. Eu estou falando de mensagens em forma de rejeição. Mensagens em forma de opressão. E aquilo cria um triplex na tua cabeça, você não para de pensar, você não vive, você não come, você não vai para a igreja, você perde o prazer de ir para a igreja, você perde o prazer de servir, aquilo que mais você amava fazer, você acaba perdendo a vontade de fazer. Cartas que vêm para a gente. Ezequias resolve dizer, essa carta não é para mim. Essa carta é para aquele que governa. A gente vai ler essa carta aqui. Mas Ezequias resolve fazer o seguinte. Ele recebe uma carta de afronta do rei da Síria. E ele diz assim, dá licença. Beleza, eu recebi essa carta. Mas eu não vou reunir com nenhum homem poderoso. Eu não vou reunir com um pastor, não vou reunir com um líder de GC. Eu vou reunir com aquele que governa a minha vida. Eu vou reunir com o governante. E a gente vai ler essa carta. 2 Reis, capítulo 18, versículo 19. Abre aí, Lídia, por favor. 2 Reis 18, 19. O porta-voz do rei assírio. Eu vou nessa versão aqui, vai comigo aqui. Versículo 19. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitisse essa mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria. Em quem você confia? Em quem dá tanta segurança? Quem te dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Essa é a afronta do inferno, irmão. Essa é a carta que ele recebe. Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você pode se apoiar no Egito, será que ele será como um junco que se quebra sobre o seu peso e perfura sua mão? O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam, confiamos no Senhor, o nosso Deus. Talvez vocês estão voltando de uma vigília, eu estou numa vigília dizendo, confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele a quem Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente o altar em Jerusalém? Irmão, olha só, escuta uma coisa, Satanás sempre vai colocar uma mentira com um corpo de verdade. Entendeu aqui? Satanás sempre vai jogar um sofisma para que você acredite. Ele estava lembrando do passado do pai lá atrás. Ele estava lembrando de coisas do passado, uma mentira. Escute isso aqui. Vou lhes dizer uma coisa. Versículo 23. Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Em outra versão vai dizer, façam um acordo com o rei da Síria. É como se tivesse, volta, faça um acordo. Volta da onde você saiu. Volta da onde você orou para sair. Volta para onde? Volta para lá. Irmão, preste atenção nisso aqui. Diante de ameaças, eu não estou pregando, irmão. Eu não estou pregando uma história aqui não, irmão. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, quem crê nisso? Ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Mas eu estou pregando o que eu vivo. Alguém pode dizer assim, pastor não sofre luta não. Eu estou pregando o que eu vivo.
Eu estou pregando o que eu vivi. Eu estou pregando debaixo de experiências. Ezequias houve essa afronta. E mais, eu vou dizimar, você tem se apoiado em quem? Em quem você tem se apoiado? Ezequias não chama homem de confiança. Ezequias não chama governante. Ezequias não chama os seus homens, seus líderes. Ezequias não chama aqueles homens mais poderosos do seu exército. Ezequias não chama os melhores amigos dele. Ezequias não chama e sai contando por aí a carta que ele acaba de receber. Quem estava na torre aqui na última terça-feira à tarde? Ezequias não chama homens de confiança ali, homens estratégicos. Pastor Venâncio, Ezequias não chama diante da afronta. Me muta não, irmão. Foi eu. Ezequias não chama a inteligência. Ezequias não joga no Google. Ezequias pega essa carta, sobe ao templo e coloca na presença de Deus. Quantas vezes recebemos afrontas e a gente liga para todo mundo, fala com todo mundo, murmura para todo mundo, pede a opinião de todo mundo, mas a gente não fala com o Espírito Santo de Deus. Essas 2 semanas, as 2 últimas semanas, eu tenho o costume de quando eu dou aula no Carisma, e quando eu vou dar uma aula, eu sempre levo alguém comigo. Vamos lá comigo, para fazer companhia, conversar e tudo mais. Dessa vez, os que eu chamei e tal, ou então, não podia, eu fui sozinho. Os 4 dias eu fui sozinho. E aí, dentre esses momentos de pressão, dentre esses momentos de afronta, de ataque, o Espírito Santo falou assim: eu só quero que você fale comigo. E foi o tempo que eu troquei, que eu fui aqui, eu e o Espírito Santo, eu e o Espírito Santo. Deixa eu te falar, irmão, está na hora de você parar de abrir a sua vida para todo mundo e abrir a sua vida para a pessoa certa. Porque é Ele que tem a resposta. É Ele que tem a paz que excede todo o entendimento. É Ele que coloca as coisas no lugar. Não é a palavra do homem que coloca as coisas no lugar, é a palavra dele que coloca as coisas no lugar. É a palavra dele que é poderosa, é a palavra dele que é viva. E eu falei, então tá bom. É isso. É sobre isso. O que está acontecendo? No final, Senhor, eu confio em você, mano, é porque eu quero entender. Já teve situações que você quer entender as coisas? Alguém aqui? Quer entender? Quer entender, Senhor. Mas eu confio no Senhor. Ezequias subiu na casa do Senhor. Essa é uma noite para você entrar na intimidade com Deus e apresentar cartas de afrontas a Ele. Cartas de afrontas ao Senhor dos Exércitos. Vamos lá? Por quê, pastor? Porque todo aquele que decide descer nos degraus da humildade através da oração, Deus o exalta diante das afrontas. Toda vez que você decide descer os degraus da humildade, através da oração, Deus o exalta diante das afrontas dessa terra. Então, meu irmão, preste atenção, essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. Quem entregou a sua vida para Jesus aqui? As guerras que você passa não é mais sua, é do Senhor, porque a sua vida é dele. Então abra a sua vida para Ele, abra cartas de afronta para Ele. E eu creio que Deus pode mudar sentenças hoje. Era certo que o rei da Síria era o exército mais poderoso dessa terra. Era certo que o exército assírio era o mais terrível, mais temido. Mas diante de uma oração, tudo muda. Quem crê nisso? Vamos ler aqui. 2 Reis, capítulo 19. A gente ora. Eu encerro minha oportunidade. Fala assim não. A gente entra, a gente acessa. Arabandaia. Vou botar até um energético aqui, irmão.
Aleluia. Vou ficar mais animado. 2 Reis 19. Lemos o 18, agora 19. O rei Ezequias sobe ao templo. Vamos lá? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo. Diga comigo, subiu ao templo do Senhor. E aí estendeu diante do Senhor. Diga comigo, estendeu diante do Senhor. Ele abriu diante do Senhor essa carta. Ele recebe uma carta de afronta e imediatamente ele sobe à casa do Senhor, ao templo do Senhor, e abre essa carta diante do Senhor. Eu vou repetir, ele recebe uma afronta do inferno, uma afronta que está dizendo que vai acabar, vai varrer com a vida dele, com a família dele, com as gerações deles. E ele pega essa carta e imediatamente ele sobe e ele espalha diante do Senhor. Está na hora, meu irmão, de você começar a espalhar cartas diante do Senhor. Está na hora de você começar a espalhar cartas diante do Senhor. Para de espalhar cartas na internet, na rede social, e começa a espalhar cartas diante do Senhor. Se for para aplaudir a Jesus, aplaude direito, irmão. Primeira coisa que você faz, vai lá e escreve. Escreve lá. Bota um textão. Deus está esperando esse textão para Ele. Você está entendendo aqui, irmão? Estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor. Eu selecionei alguns capítulos e a gente vai nesses capítulos aí. Para a gente poder ganhar tempo. Ó Senhor, o Deus de Israel. Porque a carta foi grande, irmão. Pensa no vaso que escreve. Pensa no vaso que escreve. Que ora. Ele orou, né? A carta de afronta ele estendeu. Ó Senhor, o Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, só Tu és Deus em todo o reino da terra. Sim, Tu criaste o céu e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras às quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas as nações. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do teu poder esse rei. Então todos os reinos da terra saberão que tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Profetas de Deus que te acham nessa noite. Profetas de Deus que estão te achando nessa noite. Isaías, posicionado, vai a Ezequias e diz assim, assim diz o Senhor, olha isso aqui. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E o Senhor proferiu essa palavra contra ele. A filha virgem de Sião você despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. Mas eu o conheço bem. Sei onde está e sei as suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim, e por causa da sua raiva contra mim e sua arrogância, que eu mesmo ouvi, diga assim, que eu mesmo ouvi. Antes da carta chegar a você, o Senhor já ouviu essa afronta. Você está achando que é novidade para você? O céu já sabia. Você está achando que essa afronta que chegou contra você em forma de pensamento, em forma de acusação, em forma de opressão, você achou que era novidade para você, era novidade para o céu? O céu já sabia. Pastor, o que significa? Significa que Deus está esperando você começar a abrir cartas de afronta diante dele, para que ele venha com salvação, restauração, para que ele venha com livramento. O livramento já está pronto, só falta você abrir a sua boca e dizer a Deus, Deus! Está entendendo isso aqui, Lagoinha Barra? E eu creio que é por isso que você está aqui. Eu mesmo ouvi. Agora o que Deus vai fazer? Porei minha argola no seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Eu sei que você veio por 1, mas por 7 você vai voltar, Satanás.
Eu sei que você veio por um lugar, numa afronta, mas por 7, você vai voltar. É que alguém pode aplaudir a Jesus no teu lugar? A afronta tem que voltar, tem que engolir, tem que fechar a boca. Deus fechou boca de leões. Deus vai fechar a boca de leões na sua vida também, meu irmão. Foi só com Daniel. Tem gente entendendo aqui. Então Isaías disse a Ezequias: essa é a prova que minhas palavras são verdadeiras. Deste ano comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso, mas no terceiro ano semeiem e colhem. Colham, cuide das suas videiras e comam do seu fruto. Tem hora que você não está vendo nada, mas calma, continue semeando. Continue semeando, continue semeando. O que você está fazendo aqui hoje? Você está semeando. Você está semeando, continue semeando, que a hora da colheita vai vir, meu irmão. Assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém. Eu te digo, meu irmão, os exércitos de Satanás não vão entrar na tua família. Se você decidiu levantar um altar na sua casa, exércitos inimigos não vão entrar naquele lugar. Se você decidiu levantar um altar em adoração a Deus, exércitos inimigos não vão te afetar. Essa é a palavra de Deus, não vão entrar em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar que estava a Arca da Aliança. E eu posso te dizer uma coisa: a Arca da Aliança não está mais em Jerusalém hoje. A Arca da Aliança está dentro de você. A Arca da Aliança está dentro daquele que nasceu de novo. A Arca da Aliança está em você. Maligno não toca, não arranca. Posicionamento hoje pode gerar a retaliação que for do inferno. Carta de afronta, apresenta para Deus. Fala para Deus. O que Deus está ensinando para a gente hoje, pastor? Deus está ensinando a gente a colocar os olhos no lugar certo. Como a pastora falou, tirar os olhos da circunstância, colocar... É porque meu marido está assim, pastor. É porque meu filho está nas drogas. É porque isso está acontecendo lá em casa. É porque minha esposa está assim. É porque estão me perseguindo no trabalho. Você está com os olhos na terra. Coloca os olhos no céu. Coloca os olhos nele. Não vai entrar em Jerusalém. Nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora das portas, nem construirão. Pensa se Deus estava, meu irmão, trincado nos dentes. Não marcharão, não construirão rampas. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho que veio. Não entrará na cidade do Senhor. Por minha própria honra e pela honra do meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Deus está falando, meu irmão, por causa do teu posicionamento hoje. Quantos aqui reformadores, quantos estão se posicionando? Por causa do seu posicionamento, por causa do seu posicionamento, a tua família passa a ser alcançada. Satanás não entra lá, Satanás não toca lá. Não toca lá, por causa do teu posicionamento. Defenderei a tua casa, defenderei e libertarei. Está preparado? O nosso último versículo. Está preparado? Veio uma afronta poderosa. Tinha 185 mil soldados do lado de fora, pronto para atacar Israel, atacar o Judá. 185 mil soldados prontos para atacar. Ai, irmão. Mas diga assim comigo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem opção, é fugir de vós. É fugir. O que é resistir, pastor? Resistir é se posicionar.
Porque um dos nomes de Deus é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Diz que o Moisés levantou um altar e disse: o Senhor é a nossa bandeira, é Ele que luta por nós, é Ele que tem poder, é Ele que vai na frente, é Ele que dá vitória, é Ele que abre o mar vermelho, é Ele que afoga os cavaleiros de Faraó, é Ele que cala a boca do leão, é Ele que pode aumentar o calor da fornalha, mas é Ele que está lá na fornalha, protegendo você. É Ele, é Ele, é Ele. Pode se levantar um gigante, mas é Ele que derruba. É Ele que derruba. Tem que ter um Davi para se posicionar. Ou você acha que é a pedra de Davi que derrubou Golias? Você acha que uma pedra que derrubou Golias? Não foi, irmão. Foi o céu que derrubou Golias. Com o posicionamento de Davi. Deus está levantando Davi aqui nesse lugar para levantar altares ao Senhor, para dar valor àquilo que tem valor, e nós damos valor à presença de Deus na Goiânia. Pelo amor de Deus, para de dar valor para as outras coisas, começa a valorizar a presença de Deus. Ele é o responsável pela tua vida. Tem momentos, irmão, que a gente recebe afronta, opressão do inferno, e que a gente não vê ninguém do nosso lado, mas é nesse momento, pastor Venâncio, que nós precisamos levar as nossas cartas de intimidação para a pessoa certa. Deus quer que você tenha momentos a sós com Ele. Deus quer que você tenha momentos a sós com Ele. Você não vai ver ninguém do seu lado. É nesse momento que Ele diz: abre a carta. Abre a carta. Abre a carta. Não tem ninguém, pastor. Não tem ninguém do meu lado. Abre a carta. E o refrigério vem. O refrigério vem. Porque Salmos 46, versículo 1 vai dizer: eu sou socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Eu sou o socorro. A gente pode não ser fiel, mas Ele é fiel. A gente pode não ser justo, mas Ele é justo. Ele é. Ele é. Deus te trouxe aqui, meu irmão, para você tirar os seus olhos de homens e colocar os seus olhos no lugar certo. O que acontece, pastor, quando eu coloco os olhos no lugar certo? O que acontece quando eu abro cartas de intimidações? Se tem alguém aqui que está oprimido por alguma coisa na sua vida, essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite onde a opressão sai e foge da tua vida. Essa é uma noite onde cartas de intimidações são rasgadas diante de Deus. Por quê, pastor? O que acontece? Nós vamos ler o último versículo. Versículo 36. Naquela noite. Não. Versículo 34. 35. Naquela noite. Não, tem algum crente pentecostal comigo aí, pelo amor de Deus? Ou a gente está numa noite profética, ou a gente está numa noite diferente. Ô meu irmão, vamos embora. Naquela noite, naquela madrugada, na viração do dia, você abriu cartas a Deus essa noite? Você abriu cartas a Deus essa noite? Quem abriu cartas a Deus essa noite? Então eu, como profeta, estou para te dizer: naquela noite, o anjo do Senhor saiu do local certo e preciso do homem do casamento assim. Quando o povo se levantou. Você não está entendendo. Se você estivesse entendendo, você estava jogando essa cadeira pro alto. Você não está entendendo, não.
Você não está entendendo. Fica de pé para se posicionar. Tenta meu retorno aqui, meu filho. Naquela noite, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Pastor, o que é isso? Eu quero te lembrar que Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito do Senhor. Pastor, é muito forte. 181 anjos, 185 mil homens no acampamento assírio, quando o povo se levantou de manhã, às 6 horas da manhã. Às 6 horas, tem alguém entendendo aqui, pastor Venâncio? Às 6 horas da manhã, o lugar não vai sobrar um demônio, não vai sobrar um principado, não vai faltar, não vai sobrar, não vai sobrar, não vai sobrar, não vai sobrar, não vai sobrar. Deus está passando a espada lá na tua casa. Sacaraba, celebraraba, show, trabalharaba, celebraraba, Versículo 36. Tem mais. Então Senaqueribe, rei da Síria, pegou o seu banquinho e saiu de fininho. Foi embora, a sonda foi embora. Todo principado, toda a potestade, tudo aquilo que te amedrontava, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Vai ter que pegar as malas e sair da tua família, porque foi embora. Vai ter que pegar as malas daquela empresa e sair, sumir da tua vida. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Vazou. Vazou. Um anjo. Um anjo. Um anjo. Porque a presença de Jesus chegou. Porque quando Jesus chega, Ele tem autoridade não só no céu, mas Ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Ele chega em Gadara, irmão, o que acontece? Os demônios pedem: por favor, eu quero ir embora para o precipício. Por favor, eu quero ir embora para o precipício. O Espírito Santo passa a habitar em você. Jesus habita em você, maior o que está em você do que o que está no mundo. Quando você chegar, escuta isso aqui, irmão. É que você ainda está muito comportado. Você tem que sair de casa, irmão, pentecostal virado no giraia. Você tem que sair de casa e falar: Senhor Jesus, eu clamo pelo teu nome. Envia anjos flecheiros, envia anjos com espada e banhada. Naquele lugar vai sobrar só a pessoa. Os demônios vão correr. Você chegar lá, ó, só tem a pessoa. Virar no modo penteca. Quem crê nisso? Salmos 46, Ele faz cessar as guerras. Até o confim do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros. Feche seus olhos, levanta suas mãos. Esse é o seu Deus. Ele faz cessar a guerra.
Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquiete-se, diz o Senhor. Aquiete-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Está conosco. Deus está intervindo nessa noite. Eu quero orar por você que está passando por opressões, por cartas de afrontas aqui nesse lugar. Eu quero orar por você. Pastor, essa palavra é para mim, eu estou passando por esse momento. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pode ser, pastor? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Os pastores vão orar por você, nós vamos orar por você aqui. Pastor, eu estou sofrendo intimidações que eu não estou aguentando, não estou suportando, pastor. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pastor, é muito forte. Pastor, eu já perdi o prazer. Eu já perdi o prazer de servir na igreja. Eu já perdi o prazer pelo meu chamado. Eu já perdi o prazer de cantar, de profetizar, de pregar. Eu perdi o prazer de servir, pastor. Eu perdi o prazer de ir pro GC. Eu perdi o prazer de estar na escala. Eu perdi o prazer, pastor. Essa é uma noite que